Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos estudar o filo dos equinodermos, filo equinodermata, né? Então agora nós vamos ver aquele grupo que inclui estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar, enfim, uma série de organismos muito interessantes. Vamos lá? Os animais do filo Equinodermata são exclusivamente marinhos e de vida livre. O nome desse grupo decorre da presença de espinhos na pele. Equino significa espinho, derme, pele. Os equinodermos são triblásticos, ou seja, possuem 3 folhetos embrionários. Celomados, possuem cavidade geral do corpo e apresentam várias características compartilhadas com os protocordados, que é um grupo do filo dos cordados que nós vamos estudar depois, principalmente na fase embrionária. Nos filos estudados até aqui, o celoma é formado de uma fenda na mesoderme, sendo por isso chamado esquizoceloma. A boca do adulto origina-se no blastóporo, protostômios. O esqueleto é em geral externo, secretado pela epiderme, que se origina da ectoderme, daí a denominação exoesqueleto. As características que mostram parentesco evolutivo entre os equinodermos e os protocordados são: o celoma forma-se de dobras do intestino primitivo do embrião, sendo por isso chamado enteroceloma. O blastóporo origina o ânus e a boca surge em outra região, então deuterostômios. O esqueleto, coberto pela epiderme, é produzido pela derme, camada que se forma da mesoderme. Trata-se, portanto, de um endoesqueleto. A maioria dos equinodermos apresenta simetria pentâmera, que nós podemos chamar de pentarradial ou pentarradiada, o que significa que o corpo pode ser dividido em 5 planos em volta de uma área central onde fica a boca. Esses planos são demarcados pelas zonas radiais, ambulacrárias ou ambulacrais. Com esse tipo de simetria, os órgãos sensoriais estão distribuídos pela periferia do corpo e os animais recebem informações de todas as direções do ambiente, o que é uma adaptação à vida fixa ou com pouca mobilidade. No entanto, os equinodermos originam-se de espécies com simetria bilateral, como é evidenciado pela simetria da larva. A simetria radial é secundária, ou seja, uma modificação que ocorre ao longo do desenvolvimento do animal. A região em que se localiza a boca é chamada zona oral e está normalmente voltada para baixo. Na maioria das espécies, o ânus encontra-se na região oposta, chamada de zona aboral. A superfície do animal é recoberta por epiderme, abaixo da qual está o esqueleto, formado por ossículos calcários com células entre eles, o que permite um aumento do tamanho do animal sem a necessidade de mudas. Lembram das mudas que nós vimos lá em artrópodes? Os ossículos podem se fundir e formar placas calcárias soldadas. Geralmente, há espinhos na pele. Nos ouriços do mar e nas estrelas do mar, podemos encontrar pequenas pinças, chamadas de pedicelárias, que servem na defesa contra pequenos animais ou para remoção de detritos. O tubo digestório é completo. Na estrela do mar, ele apresenta glândulas digestórias. No ouriço do mar, a boca é provida de um forte aparelho mastigador, chamado lanterna de Aristóteles, como vocês podem ver aí na imagem, formado por 5 longos dentes montados em um suporte calcário, com os quais raspa as rochas e o fundo do mar, recolhendo alimento, como algas e detritos.
Na bolacha da praia, o ânus localiza-se na mesma face da boca. Os pódios servem para a troca de gases com a água, mas podem aparecer estruturas respiratórias. No ouriço do mar, há 5 pares de brânquias que se projetam para fora do corpo. O pepino do mar possui grandes ramificações na parede da cloaca, que é a bolsa que antecede o ânus, chamadas árvores respiratórias, que recebem água do mar através do ânus pelo bombeamento da cloaca. O sistema circulatório é muito rudimentar, com um líquido incolor, e suas funções são substituídas, em grande parte, pelo sistema aquífero e pela circulação do líquido celômico. As excretas são eliminadas pelos pódios e pelas pápulas. O sistema nervoso é pouco desenvolvido nesse filo, coerente com a pouca mobilidade desses animais. Na ponta dos braços da estrela do mar existem olhos simples, capazes de perceber luz. Além disso, células táteis e olfativas estão espalhadas na epiderme. Os sexos são quase sempre separados e as gônadas desembocam no exterior por orifícios na superfície do corpo. Em geral, a fecundação é externa. O desenvolvimento é indireto, com formação de larvas planctônicas ciliadas, de simetria bilateral, que sofrem metamorfose e transformam-se no adulto. As estrelas do mar são capazes de regenerar braços danificados. Em algumas espécies, um único braço, desde que possua uma parte do disco central, pode crescer e transformar-se em um animal completo. Essa capacidade de regeneração é usada em alguns casos para reprodução assexuada por fissão, em que a divisão do corpo origina novos indivíduos. Agora nós vamos estudar a sistemática ou a classificação dos equinodermos. O filo Equinodermata se divide em 5 classes principais. Asteroidea, que são os asteroides. É representada pela estrela do mar, que possui um disco central, do qual saem 5 braços, às vezes mais do que 5, com ocelos nas extremidades. Os braços apresentam movimento e ajudam na captura de presas. As estrelas do mar são carnívoras, alimentam-se de corais, moluscos, crustáceos e até de peixes. Algumas causam grandes danos aos recifes de corais. Agora vamos ver os ofiuroides. É representada pela estrela serpente, estrela do mar ou ofiuro. Equinodermo parecido com a estrela do mar por causa dos braços longos, finos e flexíveis, usados para locomoção. Esse animal é pequeno e apresenta um disco central que varia de 1 a 3 centímetros. Equinoidea é representada pelo ouriço do mar e pela bolacha da praia ou ouriço escudo. Animais que não possuem braços. Esses animais são frequentes em pedras e recifes do litoral e costumam provocar ferimentos no ser humano com seus espinhos. Nesse caso, deve-se limpar e desinfetar o local, removendo os pedaços de espinhos. Em alguns países, os ovos de ouriço do mar são usados como alimento. Holoturoidea é representada pelo pepino do mar ou holotúria, animal que não possui carapaça. Seu esqueleto está reduzido a placas microscópicas. Por isso, seu corpo é mole, o que é compensado pela maior capacidade de locomoção. Apresenta em volta da boca um círculo de tentáculos que servem para a captura de partículas de alimento, depositadas no fundo do mar ou flutuando na água, que grudam nos tentáculos. Quando atacadas, algumas holotúrias lançam para fora parte dos seus órgãos internos.
Enquanto o predador os come, elas afastam-se e depois regeneram as partes perdidas. Outras espécies lançam pelo ânus tubos de consistência pegajosa que podem imobilizar ou atrapalhar o atacante. Os tubos são depois regenerados. Em alguns países, esses animais são consumidos como alimentos. Por fim, estamos aqui com os crinoides, né? A classe Crinoidea. É representada pelo lírio do mar, que vive preso por ramificações, que nós chamamos de cirros, em rochas ou em outros suportes. Pode possuir um pedúnculo. Alguns não pedunculados são capazes de se soltar e deslocar-se na água. O ânus e a boca abrem-se na mesma face dorsal do animal. Agora, uma curiosidade sobre a nutrição da estrela do mar. As estrelas do mar, elas gostam de comer moluscos bivalves, como ostras, por exemplo. Ela o envolve com seus braços e começa a puxar as duas partes da concha com os pés ambulacrários. O interessante é que a estrela do mar fica trocando de pés ambulacrários, de modo a ficar bastante tempo exercendo força, até provocar a fadiga da musculatura do molusco. Assim que uma mínima abertura, que pode ter apenas 0,1 milímetro, aparece na concha, ela projeta seu estômago para fora da boca e despeja enzimas digestivas sobre as partes moles do bivalve, que morre e é parcialmente digerido ainda dentro da concha. O restante é digerido no tubo digestório da estrela do mar e os resíduos são eliminados pelo ânus. Bem, pessoal, chegamos ao fim do grupo dos equinodermos e finalizamos assim o grupo de invertebrados, certo? Este é o último filo que compõe esses animais. Começamos lá em poríferos, quinidários, plateumintes, nematódios e, por fim, chegamos aqui em equinodermos, certo? Procurem pegar o livro, ler o conteúdo para vocês assimilarem melhor, tá? Utilizei os mesmos esquemas do LIP de vocês, né? E do livro de atividades, para que vocês consigam visualizar bem tudo aquilo que foi falado aqui, possam acompanhar pelo livro de vocês, ok? Dúvidas, me procurem pelo Skype. Tchau, gente, até a próxima.